Você já sentiu aquela frustração silenciosa no fim do mês? Trabalha duro, às vezes até faz hora extra, e mesmo assim o dinheiro parece escorrer pelos dedos. O salário mal cai na conta e já está comprometido. É a parcela do cartão, o carnê das Casas Bahia, o empréstimo que virou bola de neve, o gás que subiu, o mercado que não fecha no azul. E, no meio desse caos, sobra pouco, ou nada, para você. Nenhuma reserva, nenhum alívio. Só a sensação constante de que está sempre correndo atrás, mas sem sair do lugar. Agora imagine se existisse uma estratégia simples, direta e aplicável por qualquer pessoa, que pudesse quebrar esse ciclo, e construir um novo caminho, mais leve, mais seguro, mais seu. Essa estratégia existe. E o nome dela é Regra dos 10%. Não é um truque, não exige diploma, e não depende de quanto você ganha. O que ela exige é apenas uma decisão: guardar 10% de tudo que você recebe, antes de qualquer gasto. Essa regra, ignorada pela maioria, é usada por quem entendeu que a riqueza não começa no bolso, mas no comportamento. E sim, ela funciona. Para o estudante, para o autônomo, para o pai de família, para quem tem pouco, mas quer ter paz no futuro. Pode parecer pouco agora, mas esses 10% têm um propósito muito maior. Eles não são para promoções irresistíveis ou aquele novo celular que você merece. Eles são sementes. Sementes que, ao longo do tempo, com constância e inteligência, se transformam em patrimônio, tranquilidade, liberdade. Porque o tempo, quando aliado à disciplina, ativa o poder dos juros compostos, que fazem até valores pequenos se multiplicarem de forma surpreendente. E quando você entende isso, percebe que o que está em jogo não é o dinheiro em si, é o seu futuro. Sua autonomia. Sua chance de sair da corrida sem fim e, finalmente, construir algo que te orgulhe. Tópico 1. Juros compostos. Você já parou para pensar que o tempo pode ser o seu maior aliado financeiro, ou seu maior inimigo? Albert Einstein, o próprio gênio da física, certa vez afirmou que os juros compostos são a força mais poderosa do universo. E quando você entende isso, algo muda. Você percebe que não precisa ganhar uma fortuna para construir riqueza. O segredo está em guardar de forma constante e investir com sabedoria, mês após mês. Aplicando, por exemplo, R$ 200 mensais com um rendimento acessível de 1% ao mês, algo possível em investimentos como Tesouro Selic ou CDBS bem escolhidos, em 10 anos, esse valor passa de R$ 38 mil. E o mais impressionante, quase metade disso vem só dos juros. Ou seja, o tempo está trabalhando por você. Agora amplie essa visão. 20, 30 anos fazendo o mesmo. Sem pressa, sem atalhos, apenas com consistência. O valor acumulado se torna centenas de milhares de reais, sem que você tenha aumentado o esforço, apenas manteve a disciplina. Mas aí surge a dúvida que assombra milhões de brasileiros. Como vou guardar 10% se mal dou conta das contas? E aqui está o ponto central. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. Não é exagero. Muitos que recebem R$ 3.000 por mês financiam um carro de R$ 80 mil, com parcelas que devoram quase todo o orçamento. Por quê? Porque fomos ensinados a parecer bem, em vez de viver bem. Vamos ser mais realistas. Um carro financiado em 60 vezes, com juros médios de 1,5% ao mês, faz com que você pague mais de R$ 40 mil só de juros. Ou seja, você paga por 2 carros, mas leva um, e usado. Agora inverta a lógica. E se os mesmos R$ 1.800 da parcela fossem aplicados todos os meses durante 5 anos, com juros compostos? O resultado ultrapassa os R$ 140 mil. Isso mesmo. Dinheiro que poderia te dar liberdade, segurança e até independência, acaba sendo desperdiçado por falta de visão e educação financeira. É aí que a regra dos 10% entra como divisor de águas. Ela não é só uma técnica de economia, é um treinamento mental, que reprograma seu jeito de lidar com o dinheiro. Ela te ensina a priorizar ativos, não passivos. A plantar hoje, para colher amanhã. Porque o verdadeiro rico não é quem ostenta o que não pode pagar, mas quem tem paciência para construir, aos poucos, uma base sólida. E acredite, quando você começa a pensar como investidor, mesmo que com pouco, você já está alguns passos à frente da maioria. Tópico 2. O ponto onde tudo começa. Entender o poder dos juros compostos é essencial, mas ele só funciona de verdade quando está alinhado com a mentalidade certa. E é justamente aí que a maioria das pessoas trava. Desde pequenos, fomos condicionados a acreditar que dinheiro é escasso, suado, quase inalcançável. Frases como dinheiro não dá em árvore, rico é quem nasceu com sorte ou isso aí é para quem já tem muito foram se infiltrando na nossa mente, moldando silenciosamente uma relação distorcida com o dinheiro. Resultado: medo de investir, culpa ao poupar e uma crença enraizada de que prosperidade é privilégio de poucos. Mas a verdade é outra. Dinheiro é apenas uma ferramenta, neutra, que obedece a quem sabe usar com sabedoria. Ele responde à organização, à clareza, ao comportamento.
E o primeiro passo para mudar isso começa com uma atitude simples, mas transformadora. Guardar 10% de tudo que você ganha, sempre, antes de qualquer outro gasto. Ao fazer isso, você não está apenas economizando, está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo. Meu futuro importa. Eu sou prioridade. Esse ato, repetido todos os meses, começa a construir uma nova identidade. Você deixa de ser apenas consumidor para se tornar alguém que constrói patrimônio, visão e liberdade. A regra dos 10% não é apenas uma tática financeira. Ela é um exercício de consciência, quase como uma academia da mente. Cada vez que você separa esses 10%, está se libertando um pouco mais das armadilhas do consumo impulsivo. Está trocando ansiedade por estratégia. Está rompendo com padrões que te mantinham estagnado. E o mais importante, está assumindo o controle da própria história. Porque quando o dinheiro começa a obedecer às suas decisões, e não aos seus desejos momentâneos, a vida começa a mudar de verdade. Tópico 3. Guardar 10% de tudo que você ganha. Talvez, nesse momento, você esteja se perguntando com sinceridade: como vou guardar 10% se o que eu ganho mal dá para pagar as contas? Essa é uma dúvida real, e completamente compreensível. Muita gente vive o mês inteiro equilibrando contas, parcelando compras no cartão e tentando não deixar faltar o básico. Mas existe uma verdade incômoda que pouca gente tem coragem de dizer: guardar dinheiro não depende do que sobra, e sim do que você decide priorizar. Porque se você sempre espera sobrar para guardar, nunca vai guardar. E o tempo vai continuar passando, sem construir nada. É justamente quando o dinheiro é curto que o hábito de separar uma parte se torna mais importante. É aí que você começa a mudar de mentalidade. Porque guardar 10%, mesmo com sacrifício, não é sobre valor, é sobre comportamento. É sobre enviar uma mensagem para si mesmo de que você não vai mais viver refém do salário, das dívidas ou do medo do amanhã. Uma dica que muda vidas é simples, mas poderosa. Não guarde o que sobra, viva com o que sobra. Inverter essa lógica é o primeiro passo para sair do ciclo da escassez e entrar na construção da liberdade. Sim, pode parecer difícil no início. Mas pense com clareza. Se hoje você já vive no limite, gastando tudo que entra, o que vai mudar daqui a 10, 20, 30 anos se nada for feito agora? Continuar nesse mesmo ritmo só garante uma coisa: um futuro ainda mais apertado. A verdade é dura, mas libertadora. Ou você aprende a fazer pequenos ajustes hoje, ou será forçado a lidar com grandes consequências lá na frente. A escolha é sua: plantar esforço agora ou colher preocupação depois. Tópico 4. Cuidado, seus 10% estar aqui. Já reparou como, mesmo ganhando pouco, muita gente ainda assume compromissos que consomem silenciosamente o orçamento? É o plano de celular de R$ 80, o delivery do fim de semana, os créditos para jogos online, a troca do celular a cada 2 anos. Muitas vezes tudo isso parcelado, financiado, com juros escondidos. E veja bem, isso não é uma crítica, é um convite à consciência. Porque cada pequena escolha de hoje pode estar sabotando aquele futuro tranquilo que você tanto deseja. Não é sobre nunca aproveitar, mas sim sobre reconhecer que existe um custo invisível por trás de cada decisão imediatista. O segredo não está em cortar a felicidade, mas em ajustar a rota. É o clássico dilema: você prefere um pequeno desconforto agora ou um grande sofrimento depois? Talvez o que você precisa não é ganhar mais, mas aprender a abrir mão de pequenos luxos para que sua vida não vire um grande peso. Trocar um fast food por um almoço caseiro. Substituir um sábado no shopping por um dia no parque. Postergar a compra do novo celular e aproveitar mais um ano com o atual. Essas escolhas simples são o espaço onde os seus 10% podem nascer. Guardar parte da sua renda não é punição, é proteção. É uma forma de dizer a si mesmo: eu estou construindo algo maior. Quando você começa a enxergar suas decisões financeiras como degraus rumo à liberdade, tudo muda. Você passa a entender que não está abrindo mão de nada, está investindo em paz, autonomia e um amanhã com muito mais possibilidades. E tudo começa com pequenos ajustes, hoje. Porque a verdadeira riqueza não está no quanto se gasta, mas no quanto se preserva com inteligência. Agora que você descobriu o poder transformador da regra dos 10%, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar repetindo os mesmos hábitos e vivendo no aperto, ou pode dar o primeiro passo em direção à liberdade financeira. E tudo começa com uma escolha simples: separar uma parte do que você ganha e investir em você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aqui, a gente não ensina só sobre dinheiro, a gente ensina sobre futuro. E o seu começa agora.